Depois das ameaças do senhor Marcos Valério, já condenado como corrupto no processo do Mensalão, pelo STF, depois das ameaças dele de jogar merda no ventilador, começamos essa semana com outra notícia arretada. Essa é fresquinha, é de hoje. O seu Paulo Vieira, alvo daquela operação Porto Seguro, aquela que revelou ao mundo a toda poderosa Dona Rosemary, era chefe de uma quadrilha, foi denunciado, está preso. Foi denunciado como ele é chefe de uma quadrilha que corrompia servidores de órgãos federais para dar parecer técnico, para favorecer os ladrões, os corruptos. Esse cara também disse que não vai cair sozinho. Ele hoje já fez uma acusação. Acusa a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, ministra do Meio Ambiente da presidenta Dilma. Ele disse que a ministra fez pressão para que fosse aprovado projeto de interesse do ex-senador Gilberto Miranda, denunciado por corrupção ativa. Gilberto Miranda é um bilionário, um guabiru riquíssimo, foi senador e tem dinheiro para ladrão não acabar. É a história das ilhas, que ele estava comprando lá em São Paulo para fazer porto, para fazer outras safadezas. Aí o Paulo Vieira já disse que a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, forçou para dar parecer a favor de coisas do interesse desse senador. Então tá ótimo. Tomara que à medida que esses cabras safados vão sendo arrochados, eles vão entregando isso aí uns aos outros. Esse Paulo, por sinal, esse que entregou, foi nomeado pela Dona Rosemary, a toda poderosa. Ela levou o nome dele para Lula chancelou embaixo. O que eu achei arretado é que esse seu Vieira, nessa declaração que ele deu a um grande jornal, ele se apresentou, disse que era uma pessoa, não era do lado das altas esferas, não tinha nada que está sendo acusado, porque ele se declarou como petista de baixo clero. Como se houvesse a possibilidade de existir um petista de alto clero, um petista decente. São duas condições mutuamente excludentes. É o cara ser petista e ser decente. Não existe. Essas são condições que se excluem umas às outras. Os petistas decentes já pularam fora. Cito dois. O senador Cristóvão Buarque, um homem decente, e o professor mais que decente, o renomado professor Hélio Bicudo. Todos os dois pularam fora. Não dá para o cara ser petista e ser decente. Na hora que ele descobre o que é o PT, ele pula fora. Eu estou falando isso para chegar à seguinte conclusão. Esse cara denunciou, eu abri essa gravação falando do Marcos Valério. Lula deu ordem para a cúpula do PT para desqualificar o Marcos Valério, porque Marcos Valério, semana passada, disse que tem prova, que pagou despesas pessoais do seu Lula, que foi ameaçado de morte por aquele japonês xeleléu, aquele cheira-peito, aquele baba-ovo, puxa-saco de Lula, o japonês lá que é presidente do Instituto Lula. E o Marcos Valério declarou isso. Então essa briga está sendo arretada. Um idiota, desculpa a redundância, um deputado federal petista, um idiota, que é o líder do PT na Câmara, chamou o Marcos Valério de delinquente, que ele devia estar preocupado com as condições do presídio, ao invés de atacar Lula. E o presidente do bando, do PT, o seu Rui Tabacu do Falcão, velho conhecido nosso, disse que uma pessoa que está condenada não tem nenhuma credibilidade. Ele só tem os condenados aos quais ele dá credibilidade é Zé Disseu, Zé Genuíno e Delúbio Soares, condenado do mesmo processo, do mesmo jeito, no mesmo tribunal. Aí Marcos Valério não tem credibilidade. O último babaca que veio em defesa para cumprir a ordem de Lula, veio em defesa para desqualificar o seu Marcos Valério, foi o ministro, outro baba-ovo, puxa-saco, Gilberto Carvalho. A herança maldita que Dilma recebeu de Lula, Lula obrigou ela a aceitar esse cabra lá. Ele deu um argumento, ele gravou, ele deu uma entrevista. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um trechinho da entrevista que ele deu. Eu volto logo depois. Prestem atenção. O que mais nos impressiona nesse momento é como uma pessoa
que foi condenada a longos anos de prisão e foi condenada por ser o cérebro e, digamos assim, o provocador não apenas de um processo, mas de 2 processos, como essa pessoa, de repente, e num gesto de desespero para tentar amainar a sua pena, é tomada em tamanha credibilidade. Viram aí? Ele dizer que o que impressiona é que uma pessoa condenada à prisão, o seu cérebro provocador de 2 processos, é tomada de tamanha credibilidade. A imprensa, nós, as pessoas que ainda raciocinam, estamos dando credibilidade a um cabra que foi cérebro provocador. Cérebro um cacete, rapaz. Cérebro está escrito lá com todas as letras no processo. Chefe de sofisticada quadrilha, se referindo a Zé Disseu, seu comparsa de PT, ou seu Gilberto Carvalho. Marco Valério não era cérebro de porra nenhuma. Ele cumpria as ordens que recebia de Zé Disseu, lá no palácio do Planalto. O senhor, para ser coerente, devia também dizer que não merece credibilidade as declarações de Disseu e as declarações de Zé Genuíno, se dizendo inocente, que foi condenado sem prova. Viu? Vou encerrar esse vídeo ainda citando uma gravação feita pelo seu Gilberto Carvalho nessa tentativa de blindar o Lula. Ele gravou um vídeo que foi postado na TV PT, a TV do PT, dirigido à militância. Ainda existe, viu? Vocês sabiam que ainda existe? Um bando de idiota que não acredita nesse povo. Nesse vídeo gravado, acabei de ouvir todinho, seu Gilberto Carvalho diz exatamente o seguinte: vocês sabem o que está acontecendo, ele se dirigindo aos militantes, vocês sabem o que está acontecendo neste final de ano, vocês sabem dos ataques sem limites que estão fazendo ao nosso presidente Lula e que tem um único objetivo: destruir o nosso projeto, destruir o nosso PT, destruir o nosso governo. Quando ele fala em projeto do PT, ele fala em perpetuação, de não sair nunca. Ele não admite, né, o revezamento de poder. Eles querem aqui um sistema lá da Bolívia, um sistema de Cuba, sempre os mesmos, né, lá de cima. O que eles falam de projeto, nosso projeto, é a perpetuação. Uma das coisas mais civilizadas que eu vi nos últimos tempos na história do Brasil foi a transmissão de poder de FHC para Lula. Uma coisa civilizadíssima. FHC colocou toda a estrutura do governo a serviço da nova equipe, chefiada por Zé Disseu. Lula nomeou Zé Disseu chefe da equipe de transmissão. Deu ordem a todos os ministros para abrir todas as contas, os dados, e passou a faixa. FHC do PSDB, Tucano, passando a faixa a um petista. Foi uma demonstração de civilidade. O contrário, eles não querem nunca mais. É só do PT, a ideia era se perpetuar. Aí continua nesse vídeo o seu Gilberto, outro tabacudo, Gilberto Tabacudo Carvalho, diz: é por isso que eu tenho certeza de que o povo vai se mobilizar em defesa de Lula, em defesa do nosso projeto. Esse projeto que eu acabei de falar, o projeto de perpetuação. E ele conclui dizendo o seguinte: portanto, vamos descansar bem agora, desse final de ano, porque em 2013 o bicho vai pegar. Seu Gilberto Carvalho, em 2013 não vai pegar bicho nenhum. Na verdade, nesse ano de 2012 é que foi pego um bicho chamado rato, um rato gordo, vermelho, um guabiú estrelado. Esse é que foi pego. É esse bicho que a gente precisa se livrar dele.